Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 400, Bia Fioroto. Muito bem. Cinemático 400, vamos falar de Assassinos da Lua das Flores. E estamos aqui também, Carissa Vieira. Ei, Carissa, tudo bem? Oiê, animada pra falar do homem. Ieda Marcondes. Lutamos pelo direito de ter como 400, número redondo, um filme do Scorsese. Isso aí. É pra A Ieda lutou por isso. Foi. Né? Fiz Até campanha, o último sabe? momento. Fizemos contas. E aí o Merigo falou que eu errei a conta. E aí o Merigo que tinha errado a conta. Vocês não têm ideia, gente, como é difícil fazer um podcast só com gente que não sabia matemática. De humanas. Agora, vocês já ouviram a voz dele, que é o convidado surpresa que a gente anunciou no outro episódio, que não estava na primeira parte, mas estava na segunda. Quem falou que era o Joe Pesci, errou. Quem falou que era o João Kleber, errou. Quem falou que era... O Robert De Niro. O De Niro errou, eu ia fazer uma piada aqui, enfim, depois eu faço. É ele, o outro homem mais importante da crítica do cinema, o mito... Que isso? Sukita! Inclusive, eu queria muito saber falar igual o Joe Pesci, que ele fala assim meio rápido e ele não sei o que. É tirado. Eu sou engraçado? Engraçado como? Feito um palhaço? Engraçado, palhaço. Panela caclau. Nossa, bom demais. Foi bom esse. Foi ótimo. Eu vou me profissionalizar no Joe Pesci. Muito bem. A gente vai falar aqui nesse cinemático de Assassinos da Lua das Flores, que teve lançamento mundial agora no dia 20 de outubro de 2023. Mas, pra você que deu play nesse episódio, nós fizemos um cinemático inteirinho sobre Martin Scorsese, o 399. Se você perdeu, procura aí no seu feed. Foi uma carta de amor aberta, né? Ao homem, ao Martinho, lá dos Queens, não da Vila. Martinho do Queens, exatamente. Então, se você caiu de paraquedas no 400, volte uma casa pra você ouvir a primeira parte desse especial dessa semana, que é a gente chorando porque a gente gosta desse velho, né? O que vai fazer? Abre uma foto dele, os quatro, ai, que lindo ele. Então é isso. Aqui nesse episódio, vamos direto falar sobre o seu 26º Assassino filme da Lua das Flores. 26º filme do Martin Scorsese. Vai daí, Meligo. Meligo. E você, que é a Ieda Marcondes? E a Calicinha. Gabriel Sukita. Chega, parei. Não tem mais graça. Gente, é um talento impressionante. Nossa, Você quer que cara, eu faço isso desde que eu sou criança, mano. Eu não sei da onde que veio. Eu nasci com o codec instalado, eu não tenho o que fazer. É um dom. o Codé. Nasceu comigo. Amei, Muito bem. Amei. Mas antes, Mas antes... siga @cinemáticopod nas redes sociais, tá bom? Instagram, X/Twitter, Letterboxd. Também deixe pra gente aí estrelinhas no seu aplicativo de podcast, no Apple Podcasts e no Spotify. E tem caixinha de comentários aí no Spotify. Deixa comentários, diga o que você achou do filme. Você gosta ou não do Scorsese? Você gostou ou não da nossa conversa? Não, você não gosta Adicione. do Scorsese? A gente não quer nem saber de Fica você. aí na... Isso, Você pode talvez não o seu gostar na comentário sua casa. seja
Reprovar isso. Desgosta quietinho aí. Isso. Conta pra gente só o que é bom. Também, não posso deixar aqui de lembrar, né? Esquecemos no episódio anterior, mas Ieda Marcondes e Carissa Vieira são, né, trabalhadoras do conteúdo audiovisual na internet. E quero que elas divulguem os seus respectivos canais. Antes da gente começar, que é pro povo já ir ouvindo o episódio enquanto vai navegando nas ondas das redes. Navegando nas ondas das redes de Ieda e Carissa. Carissa, vai você primeiro e depois vamos Ieda. Tá, então, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo muito de cinema, de audiovisual como um todo. Tem um recorte de gênero, raça e horror, o que é um recorte meio esquisito, mas funciona, mas seu, e é isso que importa. É meu, exatamente. Também produzo no Instagram e também tenho um Apoia-se e faço textos lá, entrego pros apoiadores, então tem coisa que não vai pras redes sociais, não vai pro YouTube, não vai pro Instagram, só vai pros apoiadores, porque é direito deles, né? Então, é isso, procura a Carissa Vieira. Tem bastante conteúdo, na real. Muito bem. Não é só um rostinho bonito, tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo. As duas, porque elas são um pacote completo. É que esse podcast não tem vídeo, mas se tivesse... E aí? Eu tenho site, de vez em quando eu escrevo pra Folha, tô sempre aqui no Cinemático, mas tudo, se você quiser ver tudo isso, é só entrar lá no meu canal do Telegram, é t.telegram.me/iedamarcondescom, tudo juntinho. Aí tudo que eu faço eu mando lá, é um canal de transmissão, então não vai ficar te enchendo o saco o dia inteiro. Também tem um Apoia-se, depende muito dele, por favor. Também pode entrar no meu site, iedamarcondes.com, tem lá como me apoiar e, por favor, apoie. Muito bem! Então é isso. Vamos pra pauta. Why did you come here? I work with my uncle. You scared of him? Oh, he's the nicest man in the world. The Osage, their time is over. We got to take back control of our home. I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders. We have so many deaths, we've lost count. There's just bad luck. Seems more like an epidemic than bad luck to me. Osage is dying by the enemy. Do not let them die alone. Evil surrounds my heart. Muito bem, Bia Fioretto. Oba, Fiorotto. Eu sei. Eu sei que você sabe, mas vai que é o primeiro episódio de alguém. E aí acha que é Fioretto. Quem não sabe, a gente chama Fiorotto de Fioretto, Fiorino, Fioretti. Fia Biorotto. Fia Biorotto já foi pro seu fui eu, né? Esse fui eu Você que fez Fia Biorotto com uma intensidade uma vez que parecia até que era meu nome mesmo. Eu fui te apresentar e troquei. Foi, você trocou com... Até na minha certidão mudou o momento ali. Fia Biorotto. Eu falei que ia te chamar pra sempre assim. Fia Biorotto. Graças a Deus você esqueceu. Esqueci. Mas diga. Então, Fia Biorotto, vamos lá. Olha, começa aí pelo filme. Paramos o outro episódio no nosso gancho de falar sobre Assassinos da Lua das Flores. Que aí a piada com Cebolinha, gente, pra vocês entenderem, é porque Assassinos da Lua parece Assassinos da Rua. O Cebolinha falando aí, a graça é essa, tá? Só pra vocês entenderem, porque essa foi uma piada do nosso grupo. Piadas internas. Isso, parece Cebolinha. A gente falou bastante sobre a vontade do Scorsese de fazer as coisas, de contar histórias, de mergulhar na complexidade muito maior do que as coisas podem ter. E em Assassinos da Lua das Flores, talvez essa seja uma das vezes em que isso ficou mais claro e que ele teve mais vontade de expor isso. Esse filme é uma adaptação de um livro do mesmo nome, escrito por David Grann, que é um escritor e jornalista, que já teve outros 4 livros que viraram filme. E o Scorsese e o DiCaprio já adquiriram os direitos de outra obra do David, que é o livro The Wager. Então... Tô doido pra ler esse livro, porque eu tava vendo listas dos melhores, sei lá de que ano, ano passado, ano retrasado. E esse livro tava lá em todas, só que não tem em português ainda. Você tava na sua casa vendo a lista
Martin Scorsese também tava. Pois é. Tava lá na Amazon. Mas eu vou ter que ler antes dele lançar o filme, né? Porque ele, Francesca, vem aqui, você conhece esse filme? Que filme é esse aqui? Que livro é esse? Vou fazer filme. Enfim, sobre assassinos, essa é uma história real. Na virada do século XX, o povo nativo americano Osage descobriu petróleo nas suas terras, o que fez com que eles virassem um dos grupos de pessoas mais ricos do planeta, assim, do dia pra noite. E a terra até poderia ser vendida, ser negociada, você poderia comprar um pedacinho ali, só que o direito ao dinheiro e à herança provenientes dessa grande descoberta só tinha quem era Osage e seus herdeiros. E aí tinha um lance do banco, do governo, né? Considerar as pessoas incapazes, né? Então, elas só podiam ter acesso ao dinheiro através do governo, né? Então, o governo dizia o quanto que elas iam receber, elas tinham que ir lá. Você tinha uma tutela, né? Tipo o pai da Britney Spears. Isso. A Britney Spears produzia tudo, não tinha acesso nenhum à fortuna, tinha que pedir pro pai dela autorização pra usar. Isso aí, então você tinha que ir lá falar ser incapaz e aí você recebia o dinheiro. Então, até nisso... né? É o golpe O golpe puro. do golpe, né? Pois é. E aí, é claro que isso ia dar em homem branco querendo roubar, porque é uma tradição, a história, né? do planeta, né? A tradição do homem branco, né? Essa coisa linda, passada de geração em geração, que é uma mão desse tamanho em cima das coisas dos outros. E aí, o que deu? Além de grandes planos de extorsão, roubo, assalto a rodo, existiu também um grande esquema envolvendo casamentos, trambicagens e assassinatos. Porque se você só pode ter direito se você é um herdeiro da família... Como? Nada mal, né? Casar pra fazer um herdeirinho, pra quem sabe, matar uma esposa, e aí quem sabe conseguir um dinheirinho pra você, casamento pé de meia. Em 90 dias. Quem assistiu sabe. 90 dias pra casar, ou seja... Isso, 90 dias pra casar, exatamente. Where is my flowers? Where is my... Killers of the... Caralho, peraí. Killers of the Where is my flower? Killers of the Where is my flowers moon. É isso que a gente está fazendo com a obra de Martin Scorsese e eu aposto que ele riria, então tá tudo bem. Então, assim, para investigar esses crimes e para entender o que estava acontecendo, um FBI muito embrionário foi convocado ali com a liderança de investigação de J. Edgar Hoover. Pro Deadline, o Scorsese contou que ele leu o livro e ele quis contar essa história porque ele se interessou pelo choque cultural e de comportamento entre o grupo nativo-americano Osage e o capitalismo e as suas práticas. Então, ele fala, os Osage se comportam de maneira única, culturalmente? Sim. Em todos os níveis. Não tem como eles se encaixarem no modelo europeu capitalista, especialmente pensando em dinheiro e propriedade privada. E ele também conta que faz esse filme com interesse pelo coração, pelas pessoas, pelas histórias. E aí, isso justifica a duração do filme. Ele contou pro New Yorker que ele não queria fazer um filme que fosse tipo de caso de polícia, pronto, acabou, que fosse seco. Perfeito, Bia. Eu não li o livro, né? Isso, viu, Santos? Eu não li, mas a minha filha já não li, mas a minha... Mas aí quando eu vi que ia sair o filme, falei, vou ver o filme. Que diz que é um diferencial entre o filme e o livro, né? Que o livro ele é bem focado nessa investigação, nesse caso de polícia, um negócio mais de detetive mesmo. E o Scorsese vai botar a mão no coração. Pelo que eu entendi, e até fazendo um adendo no adendo, é que eles começaram a fazer o filme nessa pegada, né? Isso, exatamente. Ah, é? Exatamente. E aí eles resolveram mudar no meio do caminho. O DiCaprio ia fazer o cara do FBI e aí eles mudaram tudo. Exato. Caramba. Porque assim, o caso de polícia que tem ali é só mais uma das coisas, mais uma das situações que aconteceram nesse meio nessa história que é completa, complexa, cheia de gente perdendo parente, pessoas morrendo à toa, tudo por causa de... E eu sei que isso parece muito papo de hippie, né? Sei lá, tudo por causa da ganância, mas porra, sim, tudo por causa da ganância e sem do racismo. Investigação, né? Exato. Conforme ele mostra ali, né? É uma coisa bem banal. E tem acho que uma coisa importante, que é uma história que poderia gerar milhares de true crimes, né? Documentários, podcasts, e não tem nada, né? Tem
Tem esse livro e agora o Scorsese adaptando. Pois é. Parece que também na verdade tinha um dos Osages que ele é jornalista, escritor e tal. E ele tá desde os anos 90, 80, falando sobre esse caso, só que nunca teve nenhuma repercussão. Nunca teve ninguém dando trela pra ele. E aí só a partir dos anos 2000, ali finalzinho dos 90, que a galera falou, parece que tem uma coisa aqui. Acho que também muito por causa da reportagem do livro e tal, que aí criou-se uma comoção em relação ao caso, né? Sim, o autor do livro, inclusive, ele trabalha no New Yorker também. Então ele tem essa plataforma a mais que ajuda, né? Mas enfim, tudo isso pra dizer que as emoções daquelas pessoas, o que veio antes dos crimes, as relações, tudo isso também é sério e precisa ser contado, merece que repercuta por muito tempo. E aí, por isso que ele queria poder refletir, fazer digressão, colocar luz em outros aspectos, em outras relações, respeitar a história para além do crime, porque aquelas pessoas são outra coisa além de vítimas, né? Então, para isso, ele precisou de tempo, 3 horas e meia. Mas vou falar disso mais. Porque mesmo eu... Não, já vou dar um spoiler antes que vocês comecem a me xingar. Mesmo eu, que sou uma pessoa que sente muito cansaço, senti o tempo passar de uma maneira muito diferente nesse filme. Eu também. A minha lombar não, mas eu sim. Que é a cadeira do cinema, né? Nossa Senhora. Mas enfim. Outro tópico importante é que o núcleo indígena é mesmo composto por atores e atrizes indígenas. O Martin contou que ele cresceu vendo filmes de faroeste que representavam esses povos de um jeito injusto, caricato, estereotipado, além de só ter gente branca fantasiada de indígena, né? A cereja no bolo da representação toda errada. E por isso também, como o Suki já adiantou, ele reescreveu o roteiro do filme enquanto gravava, porque quando eles perceberam que eles estavam fazendo um filme contando a história dos caras brancos salvadores, Niki, ele se deu conta de que a história tava com o foco errado, como o Suki já explicou, ele falou, não. Vou fazer tudo de novo. Não era isso. Nessa hora, a galerinha da Apple lá, o Tim Cook... o Tim Cook revirando os olhinhos e falei, ai meu Deus, você meus que milhões. Quis trabalhar com o Scorsese. Foi você. Eles têm um monte, vai. Eles têm que gastar esses bilhões todos que tem aí. Ligou pra gerente de projetos, falou, muda tudo aí no Monday. No Trello. Muda tudo aí. Vende um iPhone a mais aí, tá tudo certo, não dá nada. E aí, pra gente finalizar essa parte, eu quero comentar uma citação dele numa outra entrevista que fez bastante sucesso também nesses últimos tempos, que foi pra GQ. Porque tem a história da Marvel, né? Que a gente citou no capítulo anterior. Chata essa Marvel. Que é ele falar que Marvel não é cinema. E aí vem o Joel do Jabaquara falar que o Scorsese não sabe nada de cinema, que é sempre uma graça ver isso acontecer, né? Quem é esse cara? O que ele já fez para falar? Caramba. Antes de criticar, faça seus filmes. Mariana... Faz melhor, pô. Mariana de Curicica, realmente você tem razão, tá ligado? Às vezes é muito difícil, muito complicado, como na internet alguns papéis ficam tortos, né? E aí ele defende que esses filmes, não é só da Marvel, Marvel é um exemplo, né? Como a gente já disse. São filmes de super franquias, filmes de super-heróis, como são Marvel, como é DC, como são vários outros que vêm surgindo, como vai ter o universo da Mattel, né? Já vem se criando, vem virando a esquina esse universo da Mattel. Que isso não é cinema de verdade. E que isso é muito perigoso, porque aí gerações inteiras vão consumir só isso e vão achar que só isso pode ser cinema. E nessa entrevista pra GQ, ele repete, e o cara até fala, puta, eu não queria fazer você repetir, porque eu sei que vem muito hate quando você fala isso, mas repete. Porque também rende muito clique, por rende favor. Bastante. Se você puder falar de novo, que você já falou de outros jeitos. E o Scorsese Brother, como sabe que é bom pra pauta, né? Você já sabe, ele fala assim, apoia o jornalismo, né? No meu tempo, eu já fiz muito desse. Vou falar, o que você quer que eu fale? E aí ele falou, o conteúdo desses filmes é um conteúdo formulaico. É quase como se uma inteligência artificial estivesse fazendo. O que não significa que não existem diretores bons fazendo, ou pessoas incríveis fazendo trabalhos de efeitos especiais que ficam mesmo muito legais. Mas o que esse filme te dá? Onde que ele te coloca? E aí ele finaliza. Você tem que continuar, tem que ter ideia, tirar do seu crânio, encontrar nas suas entranhas, para tentar encontrar o que diabo você acha que precisa ser dito por você nesse ponto da sua vida. Você precisa dizer algo com o filme, porque se não for assim, pra que você vai fazer? Pisoteou sem dó.
Jantou, não deixou uma migalha. Porque a outra resposta pra essa pergunta dele é: o que você quer fazer se você não tem nada a dizer com o filme? A resposta é dinheiro. E aonde ele tá agora é tipo, tá, foda-se. Isso não pode ser só isso que move o cinema. Não tem como todas as salas de cinema passarem Vingadores 38, Ultimaralhaço, e aí só ter uma sala passando Assassinos da Lua das Flores, que seja, sabe? Não tem espaço, como a gente já disse na outra vez, a Ieda e a Carissa disseram, pra diversidade, pra que outras pessoas vejam suas histórias sendo contadas, ou pensem, caralho, alguém fez uma história assim? Que nem eu pensei uma vez, sei lá. Inspirar pessoas a consumir arte, que a arte toque a vida das pessoas. A gente não dá pra ser o Robert Downey Jr. de Homem de Ferro o tempo inteiro, tá? Inclusive, Malemar já dá do jeito que tá agora. Muito difícil. Muito bem. Então é isso? Sinopse? Assassinos da Lua das Flores conta a história de uma família do povo Osage e narra o desenrolar dos crimes brutais cometidos contra eles no começo do século XX. Muito bem, repercussão do filme até o momento. No Rotten Tomatoes, 92% da crítica aprova versus 85% do público. No Letterboxd, 4.3 de 5 é a média, então super alta, né? No Metacritic, 89 de 100 cotação. Eu tava aqui com a minha telinha a segunda tela. O que o pessoal da segunda tela tá falando, Merigo? Vamos ver aqui, pessoal. Os internautas têm falado, porque eu queria fazer o ranking dos filmes mais bem cotados, e o Assassino da Lua das Flores já está, o segundo mais bem cotado do nosso amigo Martinho dos Queen, só perdendo pros Bons Companheiros, que tem 4,5 no Letterboxd, 4.5. Aí vem aí o Killers of the Flower Moon, com 4.3. Achei que ia ser o Taxi Driver. Taxi Driver, vamos para efeitos de comparação, está aqui com 4.2. Tudo juntinho. É um peteleco. É um peteleco. E aí, o que eu vou contar pra vocês? O filme custou os seus bons 200 milhões de dólares. Parece uma quantia que eu tô inventando, né? 200 milhões de dólares. Né? Quanto isso custou? Nossa, essa blusa foi muito cara. Foi 200 milhões de dólares. Mas é uma quantia literal, né? Dinheirinho gostoso da Apple. Como é bom gastar esse dinheiro, né? Como é bom usar esse dinheiro para empregar pessoas na indústria também, é importante. E aí, ele arrecadou até agora 44 milhões de dólares. A gente tá gravando esse podcast logo depois do final de semana de estreia. Então, estreou aqui no Brasil na quinta-feira, mundialmente na sexta, como a gente sempre fala essa história, né? Que a gente sempre vem um diazinho antes. Então, ainda há coisa pra se desenrolar. Só que tem uma pessoa, Merigo, que tá na frente do Scorsese, atrapalhando todo o rolê. Meu Deus. Uma garota que está sempre se metendo em trouble. Taylor Swift tá na frente de todo mundo e não deixa ninguém passar, porque está nos cinemas o filme do show da Eras Tour, que é a turnê que, inclusive, ela vem pro Brasil agora em novembro fazer esse show. Aí do lado da sua casa, né? Aqui do lado da minha casa, né? Que ela vem aqui tomar um café, um bolinho, depois ela vai fazer o show. E aí, mentira que a mãe dela... Lembra da época que a mãe dela não queria deixar ela vir pro Brasil? Eu amo. Vocês lembram dessa história? Perigoso, menina, não vai. Que ela não queria, que ela falou que pega Zika vírus quando vai pro Brasil, não é pra ir. Pega Zika vírus. E aí ela vem pro Brasil e não pega Zika vírus, mas ganha um Louro José, que não sei se não é tão complicado assim. Ganha Louro José, entrevista com a Paula Fernandes, enfim, tá bom. Então, Taylor Swift, que já passou poucas e boas no Brasil, tá com a exibição do show dela nos cinemas e tá engolindo todas as bilheterias e todas as salas de exibição. O pior é que tem mais gente vendo o filme do Scorsese do que o filme da Taylor. Ele vendeu mais ingresso. O problema é que não é necessariamente barato um ingresso pra ver o The Eras Tour, o filme The Eras Tour. Por quê? Inclusive no Brasil, R$90, né, gente? Pelo amor de Deus. Assim. Porque na pré-venda já tava esgotando tudo, porque fã de Taylor Swift é outro nível de maluquice. E vai pagar a pré-venda é mais cara gente. que o ingresso para um filme normal? Então, não tinha precedente, mas ela descobriu que podia fazer isso. Tem alguma coisa de especial, assim? Alguma tecnologia? Não. É porque ela não tá por distribuidora, gente. Ela foi liberaram ela fazer, se eu não me engano, pelo SEG, acho, não sei. Mas enfim, foi liberado, ela
poder fazer isso, e ela não tem nenhuma distribuidora. Então ela pode vender pelo preço que ela quiser. Então ela não tá vendendo os ingressos pelo preço do cinema. Não é o cinema que tá colocando o preço, nem nada. Não. É por isso que tinha uma reportagem que eu, obviamente, não li, só vi o título, que era como a Taylor Swift hackeou o bagulho, né? Quando o Get Back passou nos cinemas aqui no Brasil, eles passaram, acho que foi no final do ano passado, o show do Rooftop lá, deles, né? E aí, eu fui toda feliz comprar pra ver, e era R$85, coisa assim, pra ver no cinema. Aí eu falei, que aí não, relaxa, eu já vi esse show 1000 vezes em outros lugares. Eles devem pensar assim, não é filme, é show, né? Então pode ser feito. Mas enfim, e aí é essa a história. Obviamente, a gente não tá falando que a culpa é da Taylor Swift, CPF, né? Essa mulher que bateu no Martin Scorsese, inclusive, foi horrível. Mas tem essa competição aí nas salas, né? Tem essa competição dessas duas obras no cinema, e o tanto de engajamento que a Taylor Swift tem, porque eu acho que deve ser a artista mais popular hoje. E aí tem isso aí. Mas tem a Apple também tá investindo na divulgação pesadamente. Você abre o aplicativo da Apple lá, TV, e aparece lá de cara. Eu falei, caramba, tá disponível aqui pra ver? Daí é só o trailer, assista o trailer hoje no cinema. O que tinha que fazer? A gente não fala que o Scorsese é facinho? Que vai em um monte de lugar? Bota ele e a Taylor Swift pra fazer um negocinho junto. Bota junto a Francesca, que ela deve adorar a Taylor Swift. Já bota todo mundo os três e já faz tudo uma venda casada, pessoal. Aí ninguém você precisa perder. O Cinema 2, né? A evolução do cinema. Não teve o Barbenheimer? A gente faz o Scorsese. Scorsese. Boa. Swift. É isso. Entendeu? A gente não quer briga. A gente quer que todo mundo... Não vai ganhar nem perder. Vai todo mundo perder. Só que no caso, a gente queria que todo mundo ganhasse. É isso. Mas tá bom, Taylor. Vai lá com seus milhões. Não tem problema, não. Então vamos lá. Vamos falar aqui do filme primeiro sem spoilers. Quem vai começar? Carissa? Pode ser. Sem spoiler, né? Isso, primeiro sem. Eu não sei nem o que dizer, só sentir. Sério. Não tenho palavras. Assim, eu já falei no outro programa, eu gosto demais do Scorsese e eu gosto demais do elenco, apesar de ter grandes problemas com o fato do Leonardo DiCaprio realmente ter parado ali nas mulheres com 25 anos, com a idade que ele tem, e esse pano eu não passar pra ele. Como ator, eu passo todos os panos possíveis, como produtor também. E, enfim, eu tava muito empolgada pra ver esse filme, até pela reunião de novo, né? Porque já trabalharam juntos. Mas pra ver o DiCaprio com o De Niro nessa altura do campeonato. E porque eu queria muito ver como os indígenas seriam retratados na tela. Uhum. Na verdade, eu só tive surpresas positivas, sabe? É um filme de 3 horas e meia, que não cansa. Assim, óbvio, como disse a Bia, né? Ficar 3 horas e meia na cadeira do cinema não é a coisa que você sonha, né? Nossa, meu sonho é passar todos os meus dias, pelo menos 3 horas e meia sentada no cinema. Não é isso. Fica tentando ficar meio de ladinho uma hora, daí tem que esticar as costas, assim. Jogo minhas pernas pra cima, em cima da cadeira. Mas, assim, eu realmente acredito que o filme, às 3 horas e meia tem razão de ser, sabe? Ele realmente tem uma construção do que é aquela situação, você entende quem são os Osage, você entende como funciona a lógica ali dentro daquele ambiente onde os indígenas são as pessoas mais ricas, mas de fato os brancos estão mais uma vez explorando a população não branca. O filme, pra mim, tem momentos muito emocionais, assim, e eu acho de muito respeito ao povo indígena. Eu gosto muito como ele mostra tudo a partir da perspectiva do homem branco, mas a gente tem, ao mesmo tempo, a personagem da Lily Gladstone, ela faz um contraponto sensacional ao olhar do DiCaprio. A gente consegue entender quem é aquela mulher, quem é aquele povo. Eu acho que o Scorsese, ele se coloca no filme. Assim, vou deixar por enquanto só nesse sentido, deixa pra hora dos spoilers, eu falo mais sobre isso. Mas eu acho que ele se coloca muito no filme, sabe? Tem um olhar ali, também faz um tipo de meia-culpa, mas pra mim também faz uma meia-culpa no sentido cinematográfico, porque o cinema tem toda uma lógica de western que colocou os indígenas como vilões e o homem branco como grande mocinho, mas era um homem branco que estava roubando as terras daquele povo e matando, fazendo grandes chacinas
com a população originária americana, sabe? E o cinema, inclusive o cinema que claramente o Scorsese bebe, porque ele é um grande fã de cinema, então ele assistiu claramente todos os clássicos, e eu acho que isso tá muito presente no filme, sabe? Essa coisa do clássico western, sabe? Que diz tanto dessa lógica de founding fathers, sabe? De um povo que adora falar sobre essas coisas, mas que na verdade é um povo que se construiu através do massacre de outros povos. E eu acho que o filme ele é muito consciente disso, muito consciente do seu papel e muito consciente do que o cinema americano colocou no imaginário popular. Então eu acho que o Scorsese não tem como colocar um outro olhar além do olhar do homem branco. Mas é um cara que tem muita noção de que é um homem branco que cresceu vendo esses filmes, admirando esses filmes e usando esses filmes como referência na sua própria carreira. Então eu acho que pra mim, me chama muita atenção que ele esteja, nessa altura do campeonato, fazendo um filme onde ele quase que cria, eu não sei se eu diria uma subversão, mas quase, do western americano, sabe? Ao mesmo tempo que não deixa de ter melodrama, que ele também cria uma história de amor às avessas. Uhum. Mas, assim, sei lá, eu não consigo, sabe? O filme, eu saí do cinema quase querendo pular de alegria, assim. Tipo, eu tava emocionadíssima e pensando, isso é cinema, pelo amor de Deus! A última cena, eu tava chorando, assim, meu Deus, eu amo tanto cinema, sabe? Eu vejo muito filme, gente, eu trabalho com isso todos os dias da minha vida, então tem hora que, por mais que eu ame, eu estudo muito isso, pesquiso muito isso, passo muito tempo da minha vida com filme. Tem hora que cansa um pouco, sabe? E quando você vê um filme tão maravilhoso, eu saí assim, ai, é por isso que eu amo tanto cinema, sabe? É por causa desse tipo de filme. Enfim. E como o povo adora dizer, né? Eu vejo o Scorsese como uma figura paterna. O meu pai, Martin Scorsese. Meu pai. Muito bom. Muito bem. E você, Ieda? Eu fui ver o filme em horário de desempregada. Amo. Eu fui na quinta-feira de estreia, eu fui 5h20. É geralmente o horário que eu vou ver os lançamentos, né? Mas eu fiquei muito surpresa que tinha umas 60 pessoas nesse horário pra ver na quinta-feira, 5h20. Fiquei muito feliz, era um público não adolescente, óbvio, era um público adulto. E eu senti que 2 horas passaram voando. Quando eu achei que o filme ia ficar um pouco arrastado, do tipo, pensei, tá, eu já entendi o que tá acontecendo. Ele apresenta um elemento completamente novo, então ele renova a energia do filme. Teve um momento que até posso explicar melhor nos spoilers, mas que a plateia inteira reagiu ao mesmo tempo, sabe? Foi tão bonito ver as pessoas interessadas por um filme de 3 horas e meia, de um diretor de 80 anos de idade, e reagindo ao que estava aparecendo na tela, como se fosse uma criança vendo um desenho animado, sabe? Você vendo alguém em apuros e ver, meu Deus, sabe? Sentiu mesmo na sessão que eu fui, assim, ninguém levantou, cara. Durante o tempo inteiro, eu ficava só prestando atenção. Que a gente indo embora, ninguém levantou. Exato. Eu escrevi um texto até que bem longo no meu site, no iedamarcontes.com. Tem essa história, né, que a gente já citou, do Scorsese brigar com a Marvel, mas eu acho que ele tem muito a ver com o herói, né? No episódio passado eu falei, né, que ele disse num programa que todo filme que ele faz, ele tá se perguntando o que é um homem, o que é ser um herói. Tem uma fala do Alan Moore, que criou Watchmen, que ele fala que, na verdade, o super-herói, ele é um super-herói no estilo da Marvel, tá? Não um herói no sentido da vida comum. Ele é um sonho de uma raça superior. Porque, na verdade, o primeiro filme que o Alan Moore considera como o primeiro filme de herói americano é O Nascimento de uma Nação. E O Nascimento de uma Nação, lá em 1915, ele inspirou o retorno da Ku Klux Klan. Inclusive, a gente vê rapidamente a Ku Klux Klan, né, no Assassino da Rua das Flores. E eu acho que a gente tá num momento, já de uns anos pra cá, de rever essas histórias
porque por décadas o faroeste vendeu pra gente esse mito do cowboy heróico que lutava bravamente contra os selvagens e que por conta do destino manifesto ele tinha que ir lá espalhar a civilização e tomar as terras que eram um direito divino dele. E a gente viveu sobre essa prevalência do faroeste durante 5 décadas. Então é um negócio muito forte na cabeça de todo mundo ainda. E o Scorsese também, ele cita muito faroeste. No primeiro filme dele, Quem Bate a Minha Porta, tem um diálogo do Harvey Keitel novinho, falando: esse filme aqui com John Wayne, Rastros de Ódio e tal, não sei o quê. Então, você vê que isso tá muito presente na cabeça do Scorsese, essa discussão do que realmente é um herói americano. A Carissa chegou a falar em subversão, eu acho que de fato subverte o gênero faroeste, porque ele tá propondo que as pessoas que a gente via antes como heróis são justamente a antítese disso. Ao mesmo tempo, ele tá subvertendo o gênero do true crime, porque ele tá dando uma subjetividade às vítimas que geralmente a gente não vê nesse tipo de programa, que é na verdade, transformar o sofrimento alheio em entretenimento, né? E assim, eu entendo, eu gosto de assistir coisas sobre serial killer e tal, mas às vezes a gente fica até meio embrutecido, né? Porque a gente tá acostumado a ver esse tipo de coisa e a gente não pensa tanto na vida das vítimas, né? A gente só pensa num assassino que conseguiu enganar a polícia por muito tempo e tal. Então, o Scorsese, ele reserva 2 horas do filme dele, se não mais, justamente para tratar da subjetividade desse povo, que foi apagado pela história. E eu acho que ele tá nessa onda parece que é um negócio temporário, mas tá nessa nova descoberta de histórias que foram apagadas pelo homem branco, né? Então tem também, de vez em quando, eles falam do massacre de Tulsa. O massacre de Tulsa, eu fiquei sabendo só por causa de Watchmen. Era um negócio que eu nunca tinha ouvido falar, que eu vi na série Watchmen, não foi no filme, tá? Pelo amor de Deus. Porque são ideologias completamente diferentes. É uma ideologia no filme e é outra ideologia na série, né? E na série a gente fica sabendo que existia uma Wall Street negra, com donos de negócios que eram todos negros, e os supremacistas brancos foram lá e simplesmente destruíram tudo, jogaram bombas de avião, assim, e é basicamente esse mesmo processo que acontece com os Osage. Desculpa, eu não sei como se pronuncia, porque no filme eles falam Osage. Mas é uma pronúncia americanizada, é verdade, né? É verdade. Então, eu tô falando Osage, mas desculpa, eu não sei como é que se pronuncia. Mas a gente vê esse processo de que... Cara, eu vi, tipo, nos anos 2000 e pouco, ainda estavam descobrindo vala comum, onde as vítimas de Tulsa foram enterradas. Ainda então, não foram descobertas todas ainda. Tem gente que tá Exato. procurando até hoje, ossada da família e tal. E assim, são pessoas que foram esquecidas, a gente não sabe nem dizer quantas morreram. No mesmo caso também dos indígenas, a gente também não sabe. Eu fui procurar depois informação, é alguma coisa entre entre 30 e 120 pessoas, sabe? É uma coisa absurda, assim. Isso, é verdade. Porque é um número que é bem jogado pra baixo, né? Porque, óbvio, né, no oficial eles querem diminuir a importância, mas pelos documentos históricos com certeza foi muito mais e que a gente não ficou nem sabendo, até porque muita gente morreu doente, né, entre aspas, né, morreu de causas naturais e não com um tiro na cabeça nem nada disso. Então eu acho lindo, cara, que um diretor de 80 anos, branco, homem, hétero e tal, consiga rever toda a obra dele, que é sem dúvida uma obra muito focada em homens brancos, e pensar, eu preciso fazer isso aqui diferente, e desistir do que ele estava fazendo no meio do caminho, e reformular tudo. Precisa muita coragem, precisa muita lucidez, e eu amo ele, e eu tô adorando que as pessoas estão conseguindo se comunicar com esse filme, e me dá esperança no mundo e na vida. E é isso. Vai o Sukita agora ou vai a Bia? Suki. Então vou. Cara, eu acho que a Ieda e a Carissa já falaram tudo, na real. Então eu vou colocar do ponto de vista do que eu senti nesse meio do caminho, porque eu já entrei no cinema puto já. Eu falei, ai caralho, lá vem mais um filme igual do Martin Scorsese, 3 horas e meia. Eu já entrei puto. Eu falei, meu Deus do céu, que saco. Nem sei o que eu tô fazendo aqui nesse Você sentou cinema. de braço cruzado?
Tá, dá play logo nessa merda. Pisando forte no chão. Ai, foda-se. Assisti esse filme, que saco. E, cara, eu saí do cinema, tipo assim, querendo agredir qualquer pessoa que falasse mal do Martin Scorsese na minha frente, assim. Isso aí, cara, pô. tipo, eu saí cinema, porra, cinema. Eu só conseguia repetir na minha cabeça cinema. Saí do cinema completamente maravilhado, querendo dar um beijo na boca do Scorsese e falar, cara, eu nunca mais quero ver nenhum outro filme que não seja do Scorsese. Eu saí, tipo assim, completamente Scorsese do cinema. E eu acho que esse, pra mim, foi o resumo do meu sentimento, assim, veio do filme. Eu falei, cara, top 3 melhores filmes do Scorsese que eu já vi na vida. E acho que depois que eu comecei a pesquisar sobre o assunto, que eu comecei a ouvir outras pessoas falando sobre o filme, e também depois que eu li, comecei a ler um pouco mais a respeito, eu acho que é o melhor filme do Scorsese que eu já assisti na minha vida, assim. Eu acho que, resumidamente, pra mim, é isso, assim, tipo, o Scorsese conseguiu fazer, aos 80 anos, um dos melhores filmes que eu já assisti, tipo, e um dos melhores filmes que eu vi no ano, com certeza absoluta, e um dos melhores filmes que eu já assisti na vida, assim, muito, muito foda. Acho que se ele tivesse feito o filme na primeira versão que tinha sido imaginado, teria perdido, nossa, muito. Talvez teria sido um filme muito bom, pois Scorsese, mas teria perdido tanto. Cara, eu acho que foi uma das melhores escolhas que ele fez, foi trocar essa perspectiva. Talvez fosse igual, né? Talvez fosse mais bom, mas fosse igual. Exatamente. E, cara, eu vou resumir essa parte sem spoiler, dizendo que é um dos melhores filmes que eu já assisti, e é isso. Muito bem. E você, Bia, quer ir você ou vai eu? Eu vou, porque... Minhas amigas. Tô louco pra saber sua opinião, que você não falou nada. Eu não falei nada, né? Eu fiquei misteriosa, porque eu sabia que você tava nervoso. Isso, ficou misteriosa. Cara, eu vou falar, como eu já falei, 3h30. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de ficar muito tempo nesse negócio. Porque a lombar, porque não sei o quê. E também porque eu sinto um cansaço diferente. E eu já sabia que vinha aí, porque teve uma outra entrevista que ele falou que ele tinha se inspirado no Ari Aster pra esse filme. Ele falou que no ritmo de Botem Medo. E de Boys Afraid, Botem Medo. E eu fui ficando assim, porque eu falei, cara, no próprio cinemático de Botem Medo, eu falei, 3 horas de filme, eu entendi qual é a das 3 horas de filme, mas às vezes umas 2h30, enfim. E aí, quando eu cheguei pra assistir, eu queria fazer que eu fiz uma tática de guerra. Eu sou uma mulher que bebe muita água e, portanto, uma mulher que faz bastante xixi. E eu não tomei água. Por isso que ela tem essa cutis linda, meu brilhante, amor, você sabe maravilhosa. Que só 10% da hidratação é de fora pra dentro, né? O resto é tudo, só na aguinha. Mas, o que eu fiz? Eu não tomei água por 3 horas antes. Sem brincadeira. Eu olhei... A minha sessão foi 1h de ontem. E às 10 eu parei. Eu tomei, assim, tipo, um golinho antes de sair pra não morrer seca. Mas, assim... Eu não quero ter que fazer xixi. Eu não quero ter que viver esse horror que eu vivi em Botem Medo. Que é, nos 20 minutos finais, eu estava arrepiada de vontade de fazer xixi. E o meu corpo dando todos os sinais. Então, pra mim, deu certo. Não precisa... Obviamente... Tava com vontade depois, mas nada desesperador. Fechando isso... Bom relato da sua... Pois é, porque às vezes as pessoas que são como eu podem se inspirar, né? Tá, que minha mãe não ouça que eu parei de tomar água só pra ir no cinema, por favor. Esse filme, eu concordo com tudo o que vocês disseram. E eu quero falar de um outro superlativo, porque Lily Gladstone me ganhou na cena 1. Artista. Beleza? O olhar... O olhar que essa mulher tem durante esse filme... Olha, eu tô toda arrepiada falando. Toda arrepiada. Falando pouco, né? É assim, ela fala pouco, mas ela não precisa. Ela tem um monólogo interno. É o monólogo interno mais sofisticado que eu já vi em tela. Porque os Osage falam pouco, eles não preenchem o silêncio com palavras vazias. Eu vi... Eu nunca tinha visto ela, eu sei que ela já fez outras coisas. Eu vi em IMAX, então assim, a cara dela, a carona, o olho dela, um olhão desse tamanho, que assim, ela sabe tudo. Eu não sei te explicar. E tem uma coisa sobre esse filme também que é muito importante. Eu gravei um podcast com a Silvia Nazaré, esses tempos, que inclusive deve sair essa semana, e aí a gente fala de uma obra, que eu não vou dar spoiler do que é, mas eu falo,
eu escuto essa música não muito com o ouvido e não muito entendendo as palavras. Eu escuto de um outro jeito que eu não sei te explicar. Se é o coração, se são as minhas memórias, se é a minha experiência. Não sei te dizer como eu ouço isso. Eu assisti esse filme, eu nunca tinha... Eu vou ficar até emocionada. Eu nunca tinha visto um filme desse jeito, desse mesmo jeito que não é com a minha inteligência ou com o meu cérebro, com os livros que eu já li e as coisas que eu sei. E também não é, com o meu coração de um jeito talvez muito dramático, sei lá. Não, é de algum jeito esse filme passou por mim e me tocou que... Enfim, a gente falou já, né, que é uma história real, então, assim, o que acontece, né, o crime com esse povo, quando ele acontece, ele dói toda vez, velho. Ele dói cada uma das vezes. Não tem como você se acostumar de maneira nenhuma com o que acontece ali, porque o Scorsese sabe que todo o tempo que a gente passou com essas pessoas, vendo, conhecendo o jeito que elas existem, conhecendo a história delas e como elas existem no mundo, e se importando e criando laços e pensando, poxa, isso acontece todo dia, o tempo inteiro, sabe assim? Todo dia isso acontece. Não tem como... Por que a gente se acostumou? Por que a gente não falou? Porque é só alguém tomar o tempo pra te contar que dói todas as vezes. Cada tiro, E, obviamente, a traição mor, a maior de todas. Eu não consigo dizer pra vocês o tanto que eu chorei nas cenas finais. Porque é uma coisa, assim... no meu estômago, no meu intestino, me dava enjoo. A cena final, que depois a gente joga pros spoilers, né? Enjoo físico. Eu fiquei... Isso nunca tinha me acontecido. Eu não sabia que dava pra acontecer. E eu não sabia que em 3 horas, talvez um pouco de desidratação, eu ia chegar nesse lugar com uma história. E uma história que, assim, o Leonardo DiCaprio, eu acho ele... Leonardo DiCaprio, eu acho ele meio mala, sabe? Eu olho pra cara dele, eu vejo ele fazendo... E ele tá fazendo... ele tá jogando o queixo pra frente, né? Fazendo uma boquinha, fazendo um negócio de chucro, né? Ele cara tá meio chucro. Bolsa, o dentinho com aquele negócio da Criolândia de deixar o dente mais amarelinho lá. Até ele, porque no começo eu sou meio suquito. Eu falo, tá bom, Leonardo DiCaprio, fala, o que você quer falar? Tá bom, não enche meu saco. Cadê a Lily? Ela vai voltar em outra cena? Deixa eu ver ela. Mas aí, chega num momento em que eu tava tão imersa. E, de novo, não é uma sensação de mosquinha na parede. Não é essa. Eu não sei explicar o que é. Parece que é uma memória que eu tinha, que o Scorsese tá pondo na minha cabeça, fingindo que essa foi a minha... Eu sei que é muito viajandão o que eu tô falando, mas é que a experiência pra mim foi viajandona. Eu não sei explicar direito. Mas mas é o que ele busca, né? Muito. É o que ele Nossa, quer fazer. eu entendo muito. Sabe? Eu senti a mesma coisa. Fiquei muito impactada com o desenrolar das coisas, que não é um desenrolar... apressado, né? Se importa aqui rapidinho com esse pessoal. E também não é um desenrolar... Que eu vou matar eles já, né? Isso. Muitos não é... filmes fazem isso, né? Se importa aqui com essa galera que já eles vão morrer. O George R. R. Martin, né? Ele não foi o George R. R. Martin do... você gosta dele? Eu vou matar ele. Não. Isso. Também não foi de uma maneira... Eu uso isso muito entre aspas, tá? Mas não é de uma maneira militante. Tipo... Não. É um filme importante que nunca... sente esse peso de, olha, estou passando uma mensagem crítica social importante. Foda. Isso, ele não acha... Tipo, é óbvio que essa é uma mensagem importante, né? Se a gente for... Né? É óbvio que é. Mas é que ele não acha que é importante porque hoje em dia é importante. Porque atualmente no Twitter, né? Porque a Francesca falou, pai, a questão indígena é muito importante. Aí ele falou, filha, então eu vou chamar aqui a Sônia Guajajara pra fazer um roteiro comigo. E aí eu vou usar da imagem dela no filme. E aí eu vou ganhar like porque a Sônia veio. Cara, não tem, é genuíno. Como muitos filmes a gente tem visto fazer, né? E já fez. Muito. Maquiagem é para todos. Enfim. De novo, pessoal, não que não seja, mas a piada é que às vezes tem gente que gosta muito de capitalizar em cima dessa história. Não é autêntico, né? Exato. Então, assim, o trunfo do Scorsese, olha só que simples e complicado e terrível constatação. É ser ele mesmo, pra caralho. É se importar com as coisas que ele se importa demais. É ouvir o chamamento que a gente falou no outro episódio
dele de contar a história do jeito que precisa ser contada, porque foi o que aconteceu. E eu acho que isso se conecta muito com a Lily. Cara, inesquecível. Eu nunca vou esquecer da atuação dessa mulher nesse filme. Muito impactante. Me marcou porque existem 1000 jeitos de você atuar bem e 1000 jeitos de você dirigir seus atores de uma maneira que seja legal, bonita e que vá pra história e que ganhe Oscar e que seja lá o que for. Isso é impactante como pessoa, sei lá. Eu pra sempre vou olhar pra ela e vou lembrar dela serena. Serena em momentos, porque ela imersa nas coisas dela e do jeito que ela foi criada, sabe que ainda que seja dramático, difícil, doloroso, traumático, terrível, cortante, ela ainda vai ser serena, porque de nada adianta, às vezes, fazer as coisas de um outro jeito ou demonstrar os sentimentos de um outro jeito. Quando a Carissa fala de subversão, eu vi várias pessoas, internet afora, falando que muito bem, muito bom, gostei, mas não é western, né? Não é faroeste. Mas é tipo, é que não é faroeste porque o faroeste que a gente conhece, que você tá pensando, a brincadeira é outra, né? A brincadeira do mocinho, bandido, bang bang, cavalo, gente pintada de vermelho. Forte e aí, Apache, a pessoa quer. Pois é. E aí ele abrir, e talvez se alguém falasse pra ele, Scorsese, né? Como a gente já disse, né? A Claudinha Bolo de Pote vai falar, não é faroeste, Scorsese, @Martin Scorsese, não é faroeste. Próximo, né? E aí ele vai falar por quê? A impressão que eu tenho é que ele ia olhar pra mim se eu falasse isso, ou, enfim, e falaria, então o que é? Então conta pra mim, sabe? Ele conduziu a gente até essa mesma conclusão. De novo, não é militante, não é assim, a importância dos povos indígenas, Não... É a importância de, mano, vocês estão loucos, é pessoa. Isso. E ele não grita pra fazer isso, né? Você falou da interpretação da Lily Gladstone aí. Falaram tanto da atuação dela que eu achei, cara, ela deve ser uma mulher que grita, que falastrona, deve ser, né? No fim, cara, você passa o tempo todo, ela vai fazendo aquilo no silêncio, meio transcendental, assim, né? O jeito que ela lida com as coisas ali. Então, é bastante impressionante. Eu vou falar rapidinho, porque acho que vocês falaram tudo, concordo com vocês, de novo, em gênero, número e degrau. Só quero dizer que eu fiquei eletrizado. Acho o filme eletrizante. Eu tenho bastante boa vontade com o Scorsese, né? Se ele falar que ele vai fazer um filme de discurso durante 6 horas, eu talvez vá assistir sem reclamar. Mas, por exemplo, é o contrário do que eu acho que até no filme anterior dele, no Irlandês, eu acho que o tempo realmente se faz sentir ali em determinadas horas. Aqui não, eu tô o tempo inteiro eletrizado, empolgado e interessado pelo que tá acontecendo em tela, então acho que ele faz isso, de novo, quem reclama do tempo, acho que aqui ele usa muito bem, e no final a sensação que eu tenho é de que cada minuto ali importa, sabe? É óbvio que talvez alguém pode falar, não, isso aqui poderia enxugar, tirar, mas pra mim, de novo, aquela história que o Scorsese já falou, de que um filme é a construção de vários momentos, um atrás do outro, e você precisa acompanhar isso em sequência para você ter esse impacto. Aqui eu acho que ele faz isso valer. De resto, assim, acho que, de novo, como a gente falou no episódio anterior, é um cara que não precisava, talvez, nesse momento da vida, fazer isso, mas ele, mais uma vez, se prova um cara que se reinventa e consegue enxergar algumas coisas que os pares não fariam dessa maneira, e acho que ele faz o seu filme aqui, talvez, mais engajado da carreira, não sei, talvez a gente possa... Eu nunca tinha visto o Scorsese e não esperava de jeito nenhum que ele fosse seguir pelo caminho que ele segue aqui. Então, acho que o lapso que ele teve durante fazer a primeira versão e para mudar, realmente deve ter sido um momento bastante grandioso, porque ele cria uma outra experiência cinematográfica aqui que evoca emoções, né, e faz uma coisa que ele não tinha feito antes. Então, eu acho que ele tem esse mergulho nessa história sombria aí, né, da nação Osage. Aliás, aquela cena que eles estão pulando no petróleo, cara, é uma das
das coisas mais foda bonitas. Demais, tô arrepiado só de lembrar. Eu também tô. Lindíssima aquela cena, mas é isso que a Bia falou, né? Ele não só faz isso, mas também explora essa história humana, né? De ganância, de amor, de moralidade, e consegue mergulhar a fundo nesses sentimentos, né? E com um profundo respeito, né? Eu acho que ele faz isso com um profundo respeito. Foi a Carissa que falou, né? Da autoconsciência dele de saber o seu papel. Eu acho que não tá só num ponto que a gente pode comentar depois nos spoilers, mas tá durante o filme todo, né? De mostrar algumas práticas, né? Da nação Osage ali, das visões que elas têm pré-morte, de não traduzir muitos dos diálogos que eles têm ali, né? Então ele tá preocupado em representar aquela cultura para além daquela coisa que aconteceu com eles, né? Que foi ter sido dominados pela lógica capitalista, de alguém querer construir uma lógica europeia para eles, né? Então ele consegue ter esse respeito. Tipo, permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Exatamente. Sim. Então, essa representação cultural que ele faz de novo, brilhante. Só alguém que sabe o seu papel, né, e como que ele pode se colocar nessa história, consegue fazer. Eu queria também só deixar um ponto final aqui, antes dos spoilers, sobre as atuações. De novo, ele arranca das melhores atuações desses personagens. Eu não acompanho a vida do Leonardo DiCaprio nas páginas da Choquei. Ele é muito chato, meu. Mas... Não, essa história dos 25 anos é tipo, isso aí é demais. É escrotaço. Eu queria muito... Ele deve adorar esse personagem, eu acho ele tosco. E acho que pessoalmente talvez ele seja esse cara escroto, mas ele é um dos melhores atores que estão pisando no planeta Terra, assim. O De Niro, eu falei, cara, o De Niro não vai conseguir mais fazer um filme tão foda. É o melhor nesse papel ponto da vida dele. E o melhor papel que ele já fez na vida, cara. É um negócio que é impressionante, bicho. Só uma coisa do De Niro é que eu acho curioso como as nuances, porque ele é um cara tão carismático, ao mesmo tempo que a gente consegue perceber tudo que ele tem de negativo na própria forma que ele é carismático. Tinha momento que ele tava atuando que eu ficava assim, cara, você não vai fazer isso comigo. Não, eu não quero acreditar que você vai fazer isso comigo. Você não vai fazer isso comigo, cara. Eu não quero que você me faça sentir assim. Inclusive, ele tanto o roteiro quanto o DiCaprio, eles me enganam em vários momentos, sim, assim. Exatamente. Principalmente no começo, falou, pera, mas isso é bom, isso é ruim? Será que ele tá... Sabe, você fica um pouco perdido ali naquela relação com aquelas pessoas, até você indo, né, caindo a ficha, assim. E eu queria falar do DiCaprio, a questão de, cara, que ele faz um personagem que é um bocó, né, aqui no... É burro demais, gente. É burro, né, um cara que... E ele consegue fazer isso, né? Chucro, né? Ele consegue fazer isso em detalhes dessa atuação, ao mesmo tempo que ele faz coisas, né, vilanescas. Uma coisa meio Coronel Cid, né? Então, assim... Um negócio ali, uma coisa ali meio... Ele é burro, mas ele é mal intencionado, mas não sei. Exatamente. É por isso que o DiCaprio trabalha com o Scorsese, porque acho que é o cara que arranca dele as melhores atuações. Que ele pode, acho que ele tá bom em outros filmes com outros diretores também, o DiCaprio, mas com o Scorsese é onde o cara brilha, né? Enfim. Só fazendo um adendo nessa parte das atuações, tipo... E voltando um pouquinho, só pra poder falar do De Niro, que quando ele tá atuando... falando na linguagem Osage, o cara faz parecer como se ele estivesse falando como se fosse a língua dele, cara. Que isso, cara... Cara, é cinema, que isso, não tem o que falar. Cinema, não tenho o que falar, tô arrepiado de novo, cara, é impressionante. Vamos pros spoilers, vai, pra gente poder falar à vontade. Vamos. Spoilers! Avada Kedavra. I am your father. Well, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent breed is people! Gente, eu queria... Vai, amiga. Adoro. Vai aí. Não, só pra falar, porque eu tô engasgada desde o começo. Porque eu falei que teve uma parte que todo mundo que tava no cinema reagiu, né? Fez... Quero saber. E foi assim, a mãe da Molly, quando ela
tá tendo visões, né? Ela fala, olha, eu vi uma coruja e você vai ver essa coruja quando todos nós fomos morrer. E aí, a Molly já tá doente, porque o Ernest tá aplicando aquele remédio nela, né? Vagabundo do Ernest. Vagabundo. E ela vê a coruja. E, gente, foi muito engraçado, assim, porque foi como se tivesse uma reviravolta do Shyamalan, sabe? Descobriram que o Bruce Willis estava morto o tempo inteiro. As pessoas no cinema, sabe? Porque viram a coruja, cara. A coruja tá ali, ela vai morrer. E as pessoas estavam muito já ligadas àquela personagem, sabe? Sim, e foi tão legal ver isso, gente. Foi ao tão mesmo gostoso. Tempo, eu não sei... só pra poder colocar um contraponto, porque ao mesmo tempo, na sessão que eu fui, eu não sei na sessão que vocês foram, mas tinham cenas que claramente não eram pra serem engraçadas. E tinham pessoas que deram risada. Isso acontece o tempo todo, Suki. Caraca, eu isso queria aí em todo atacar um filme. machado nessas pessoas, sabe? Igual os caras lá. Sim. Eu ficava muito revoltado. Então, tipo assim, o tanto de nuance e leitura que depende muito também da bagagem que a pessoa tem, que ela vai conseguir ter um entendimento de determinada coisa ou não nesse filme, é absurdo, assim, o nível de camadas que tem. Cara, eu já vivi isso 1 trilhão de vezes em filmes diferentes. Não sei explicar o fenômeno. Assim como também não sei... Quer dizer, acho que o fenômeno das pessoas conversarem nas salas de cinema se explica um pouco melhor, por causa da pandemia, do que esse das risadas. É esquisito, né? Eu fico desconfortável também. Porque eu penso, tá engraçado. Por quê? Eu acho que às vezes é uma reação nervosa no sentido de você tá com medo de se permitir, de se levar pelas emoções, e aí você começa a criar um distanciamento com aquilo que você tá vendo, tá? Total. Aí você começa a achar graça em momentos que não existe porque você tá tentando se distanciar daquilo. Total. Muito bem. Eu acho que às vezes acontece isso, mas ao mesmo tempo... E eu concordo. Agora, não tem nada a ver com esse filme, mas eu preciso contar. Eu tava no Festival do Rio e teve a estreia do filme lá, né, do Grande Otelo. E aí, assim, foi maravilhoso pra mim, foi incrível e tal. Mas tinha 2 pessoas ao meu lado que me tiraram do sério. Primeiro que já chegaram falando comigo como se me conhecessem, beleza, pode ser, não sei. Tá, né? Ok. Sei lá. Bom dia, 10h30 da manhã, gente. E aí depois a pessoa ainda teve a audácia de rir no filme na hora das piadas racistas. Puta que pariu. Cara, eu passei muito ódio, eu fiquei com muito ódio, assim. Tipo, eu não aguentava mais ouvir aqueles 2 rindo. Eles estavam lá numa sessão pra convidados, pra eles prestigiarem a droga do Grande Otelo. Era pra prestigiar o Grande Otelo, sabe? E eles riram dos momentos que o filme mostra, porque é um documentário, ele mostra coisas que aconteceram, e mostravam, sei lá, cenas de filme, enfim. O filme tem um recorte racial bem grande, e os caras ficavam sempre meio, nossa, difícil, né, o que ele passou, difícil. Na hora que tinha uma piada racista, eles riam. Cara, exatamente, tipo, tinha momentos no filme que eram coisas muito escrotas que aconteciam e, tipo, tinham pessoas que riam muito pra caralho. Eu ficava, isso, aliás, não é possível. É um ponto que eu queria falar lá antes dos spoilers, acabei esquecendo, que eu fiquei pensando o tempo inteiro, conforme o filme vai demonstrando aquilo da onde que ele vai chegar, que é esse público, né, majoritariamente branco, né, classe média alta, indo no cinema assistir o novo Scorsese. Custa porra de R$75 pagamos, né? Isso, pra ver isso. E sendo, talvez muitos ali, sendo pela primeira vez impactados por um tipo de mensagem anticolonialista, né, em tempos de marco temporal, né, em que isso ainda está em discussão e muita gente provavelmente aprova, né, esse tipo de coisa, e como que elas, se não causa um estalo, mas não é que é gente porque mesmo? Deve ter gente que vai olhar e vai falar... o esquerdismo tá contaminando tudo. Nossa, né? Tem sempre esse cara. Até o Scorsese agora tá com... Cadê meu taxi driver? O Scorsese nunca foi político antes, né? É a primeira vez. Amiga, é a primeira vez, sabia, na carreira dele, que ele fala, faz qualquer comentário social. A filha dele tá influenciando demais. Essa menina passa o dia inteiro nesse TikTok, todo mundo sabe que é da China comunista. Olha aí o que tá acontecendo. Carissa, você tinha deixado guardado
intervenção metalinguística aí do Scorsese pra falar, né? Que é como o filme termina. Então, pra mim, é um dos momentos... Óbvio, o filme é cheio de momentos impactantes, mas eu até comentei, né? Eu acho que ele se coloca no filme, e eu acho que ele se coloca no filme de tantas formas, e uma delas é literal, né? Ele gosta, ele adora fazer o Hitchcock, né? Adora aparecer. E, cara, num momento, sabe? Aquele momento, pra mim, já bateu um impacto tão grande. Eu já tava, assim, destroçada por tudo que tava acontecendo, mas é muito interessante porque tem uma quebra ali, né? Tem uma quebra grande, eu acho, dentro daquela narrativa. É quebrar a quarta parede, né, praticamente. Isso. Só que, assim, não é um personagem do filme. Eu acho que pra mim tem duas quebras, porque a gente tava ali vendo a história acontecer e, de repente, você vai pra tem uma troca de chave onde começam a contar o que aconteceu, como se fosse quase uma radionovela ou alguma coisa assim. Um programa de rádio. Em vez de ser as letrinhas subindo, né? Dizendo... A foto congelada. Fulano morreu em 1937. Ele imita um negócio que era até comum da época, né? De ter essas coisas no rádio. E é incrível, porque pra mim ele faz... Dependendo do filme, se fizessem isso, eu ia achar batido e sem graça. Mas eu acho que a maneira como ele coloca dentro do filme... chega a ser assim, nossa, que legal, sabe? Ao mesmo tempo que quando ele aparece, é extremamente emocionante, porque, sei lá, pra mim ver os olhos marejados dele, dizendo exatamente o que ele diz, é ele dizendo como é culpa de pessoas. Não é culpa dele, mas pessoas como ele se beneficiam disso o tempo todo. Então, pra mim, é se colocar num outro patamar, sabe? Ele tá ali, ele é o diretor, mas ele deixa de ser só o diretor, e ali é a pessoa, sabe? Pra mim também tem um outro momento em que eu acho que um pouco disso fica muito claro, acho que no final, assim, pra mim 100% materializa isso, é quase literal, assim, mas eu gosto muito de quando, por exemplo, tem alguns diálogos do Sage que não tem legenda, e pra mim foi quase... nesse sentido, do tipo, a gente tá como observador, mas a gente nesse momento nem tem o direito de estar como aliado, nem tem o direito de entender o que essas pessoas estão falando, porque é isso, sabe? Porque é parte do problema. Então eu acho muito foda como ele coloca isso também, até nessa parte, pra mim, que ficou... Pelo menos eu li muito dessa maneira, enquanto os Osages estão falando, e não tem legenda, e tem momentos que tem legenda, e tem momentos que fica misturado, então é muito foda nesse caso também. E nessa cena final, ele tá lendo o obituário da Molly, né? E é uma coisa que ele já tinha falado antes, né? De como essas coisas aconteciam e ninguém ligava, né? É mais fácil você ir pra cadeia por chutar um cachorro do que por matar um indígena, e de como que ele faz essa leitura de como se fosse uma coisa completamente banal, né? A banalidade do mal ali, que ela morreu, nada é citado sobre a família dela, como se fosse só mais uma, e ele lê isso com uma tristeza, né? Você vê que tem um pesar ali, ao mesmo tempo que as palavras são tão... Você tem ali naquela encenação, né, homens brancos imitando, né, os indígenas, né, fazendo até uma coisa... Um jeito de falar, né? Um jeito caricato, né, ele faz uma caricatura, e aí ele termina lendo esse obituário como se fosse uma coisa, mais uma que morreu, e não tem nada de especial em torno da história dela, né. Só uma outra coisa, além disso, é que o último take... A última cena real, pra mim, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi o Scorsese filmar. E talvez seja uma das coisas mais bonitas que eu já vi no cinema também. Que é aquela subindo, mostrando... Com os indígenas. Sim, fazendo ali... Não uma festa, né? É quase tipo um ritual. Um ritual, isso. Eu acho respeitoso. Mas eu acho que a maneira que ele filma mesmo, aí é uma questão, tipo, pra mim, é a parte técnica versus o emocional, quer dizer, junto com o emocional, assim, eu acho que você tem ali duas coisas, sabe, muito intrínsecas, assim, pensando no diretor, sabe, ele tá ali ainda tendo respeito, e eu acho que a maneira como ele filma demonstra esse respeito e demonstra, sei lá, pra mim é um baque, é mais um tapa, e ao mesmo tempo pra mim, tem toda uma coisa do olhar dele ali, sabe? Que tem um afastamento também, sabe? Ele tá vendo aquilo, ele tá filmando, mas existe algo de tipo, de quase
não é culto, mas é de vamos ter um momento pra gente parar e pensar nesse povo e respeitar esse povo. E aquele final, pra mim, é a coisa mais linda, assim, sabe? E até entra quando entra os primeiros créditos, né? Que fica a tela preta com a voz dos Osages, né? Enquanto tá rolando o nome dos atores, só a voz dos Osages ali naquela cerimônia, né? Que, porra, é muito, muito foda. Eu queria muito falar de um negócio que, assim, é mesmo... É pesado essa coisa que eu lembrei, mas quando no final a Molly vai confrontar o Ernest e ela fala... Nossa... A cena depois do julgamento ali. Não, um tiro doeria menos. Um tiro doeria menos. Uma facada doeria menos. Sem fôlego. Você já tá... Né? Tal. Existe uma história que aconteceu no Brasil. E essa história me pipocou na mente assim que começou a se desdobrar o envenenamento dela até a hora que ela... Enfim, né? Passar muito mal e ela sendo carregada lá e tal. Teve uma história... Acho que é bom falar, alerta de gatilho pra violência doméstica. Eu acho que você pulando aí uns 15 segundos eu já vou ter finalizado, tá? Então a partir de agora. Teve uma história de uma mulher que estava aninhada no peito do namorado, do cara que ela tava. E esse cara se aproveitou da vulnerabilidade dela naquele momento de troca de carinho pra agredi-la. E essa história, desde que ela aconteceu e foi parar no jornal, né, em todos os lugares e tal, de todas as histórias que a gente vê todo dia de violência, eu acho que ela foi a que eu mais achei cruel, porque eu fico imaginando, imagina se fosse eu. E essa história nunca saiu da minha cabeça, enfim, e muita terapia, graças a Deus. E aí, quando ela tá ali, confrontando ele, e falando o que tinha no negócio que você tá me dando, ele fala, remédio. Não, ele demora. Ele hesita e ele não olha pro olho dela, né? Ele tenta olhar e ele, pum, cai o olho. Tenta olhar e, pum, cai o olho. É uma coisa assim... Nunca achou que talvez ela fosse conseguir se desviar dessa maior traição de todas, talvez, e fosse colocar ele nesse lugar. E eu lembrei dessa história que eu citei, porque ela entregou tudo e ela confiou e ela fez, e ele fez o pior com o que ela deu pra ele. É difícil, porque assim como é difícil explicar pra vocês com o que foi que eu vi o filme, é difícil finalizar o que eu quero dizer, porque poucas vezes a gente sobrevive pra confrontar, não sei, difícil. Mas uma vez que a gente sobrevive e confronta, e ela, de novo, naquela serenidade dela, faz a pergunta, e ele hesita, e ele não consegue, e ele mente, e ele não sei o quê, eu acho que é uma das únicas vezes que a gente vê ela com rispidez levantar, bater a porra da porta e tchau. Uma covardia, enfim, dele, né? Nesse momento, eu pensei no final de O Poderoso Chefão, que a jornada do Poderoso Chefão é o Al Pacino indo de uma pessoa normal, que era o sonho do pai dele, que ele fosse uma pessoa não relacionada ao crime, obviamente acabando assumindo todos os negócios do pai. E tem aquele final que ele tá 100% consolidado no crime e as pessoas estão lá cumprimentando ele como se ele fosse o padrinho, né? E a porta, ela tá entreaberta pra esposa dele, que é a Diane Keaton, e essa porta começa a se fechar pra simbolizar do tipo, você não faz mais parte do mundo dele. E eu pensei nesse final, só que ao contrário, pra mostrar que agora ele, o homem branco, aquele homem branco, não faz mais parte da vida dela, não faz mais parte do mundo dela. E eu achei isso tão... meio que um alívio, assim, sabe? Porque é uma situação tão rara de você ver, né? Você acabou mesmo falando que raramente as pessoas sobrevivem para poder confrontar o outro, né? E você vê essa troca de papéis no sentido dela tirar ele da vida dela e não ele tirar ela da vida dele, sabe? É um negócio muito bonito. E ele não tirar a vida dela, né? Também. Mas, gente, queria perguntar pra vocês uma coisa. Qual é o limite do polêmica. humor? Você falou, Bia, que ele não achava que ela ia sair dessa. Ele realmente queria que ela morresse? Eu não vi dessa forma. Eu acho que assim. São emoções conflitantes. Eu acho que ele é uma pessoa simplória, que realmente amava ela, mas ao mesmo tempo ele queria obedecer o tio dele. Eu acho que justamente o mais legal no filme é que tudo é dúbio. O tio dele é uma pessoa extremamente carismática, quando ele fica sabendo que...
quando ele fica sabendo que o filho do Ernest, a filha é o filho, né? Acho que é filha, né? Que morreu. Da Coqueluche é a filha, sim. Isso, você vê que ele sofre, então ele não é um vilão caricato nem nada. Então você vê que ao todo tempo, todos os personagens, eles estão em conflito com essas emoções que eles têm pelos outros e ao mesmo tempo eles são motivados pela ganância. Então eu acho que nada é uma resposta simples ali. Ele ama de fato a Molly, a gente vê o jeito que eles dormem, o jeito que eles se tocam, o jeito que eles falam. E ao mesmo tempo, ele entende que ele precisa agradar o tio dele, que talvez pra agradar o tio dele ele vai ter que matar a Molly. Então, sabe, são duas coisas ali batendo de frente. E ele tomou os 20% finais ali do veneno, ele tomou, né? Ele botou no uísque dele e tomou. Ele não botou na insulina dela. Até antes da Carissa falar, uma coisa que eu acho que é curiosa, que assim, é óbvio que ele sabe que aquilo não tá fazendo bem pra ela, mas ele nunca coragem de perguntar o que é. Né? Porque é como se ele mesmo não quisesse saber. Se ele ficar sabendo, aí ele vai estar mais responsável ainda. Então ele prefere não saber. É que eu acho que ele mente pra si mesmo. Isso. Ele finge pra si, ele diz, ele não se vê como um vilão. Ninguém ali se vê como vilão. Ele não vê as escolhas dele como escolhas ruins. Quer dizer, ele sabe que são ruins, mas ele acha que é um caminho. Ele diz pra si que ele tem que percorrer esse caminho, sabe? Pra ele não se enxergar como uma pessoa podre, que ele acaba sendo. Porque ele é responsável pelas ações dele, sabe? Então, ele é responsável pelo que ele tá fazendo com ela. Exatamente. Mas ele sabe que ele ama, então ele não tem coragem de perguntar, justamente porque aí ele pode mentir pra si e dizer que não. Ele está medicando ela, ele tá fazendo bem pra ela, ele tá fazendo o que... É como a história de matar as outras pessoas. Ele tá matando pensando na família dele. Ele tá fazendo isso por ela também. Ele diz essas desculpas pra si mesmo. As pessoas criam justificativas na própria cabeça, né? Tem também a questão da raça, porque eu acho que o momento mais assustador é quando tá tendo julgamento e o cara que matou a irmã da Molly, ele fala assim: eu voltei lá porque eu achava que era um lugar legal de paquerar. Então, tipo, ele fala sem remorso nenhum, porque em nenhum momento ele enxerga que tirar a vida de um indígena é matar uma pessoa. É algo comum. Pra ele é uma coisa assim que não passa nem por esse julgamento interno dele. Será que eu fiz uma coisa boa? Será que eu fiz uma coisa mal? Não, é normal. É uma intolerância tão banalizada que as pessoas tomam essas atitudes grotescas sem nem se perguntar se aquilo tá certo ou tá errado, porque é uma coisa tão comum, todo mundo faz, ninguém vê essas pessoas como pessoas, sabe? Eu acho que isso é o mais assustador que tem no filme. Eu queria continuar falando dessa cena final que, caralho, pra mim resume muito o filme, do quanto não tem resposta fácil nesse filme, assim. Eu não consigo nem dizer se, tipo, ele queria ou não matar ela, porque tem tanta nuance, tem tanta camada, e tem tanto momento que, tipo assim, tem isso dele tentar se enganar, de, tipo, não querer saber o que que ele até fala, tipo, é só pra ela dar uma acalmada, né? Não, então meio que justificando pra ele mesmo o processo todo, e aí... Mas já com dúvida, né, Su? Sim, ele é hesitante pra caralho, e depois ele aceita, né? E até pra acalmar, né? Nessa parte que ele já deu várias doses da insulina envenenada nela, que ele já vê o quanto que ela tá mal, e aí ele coloca o veneno na insulina dela, mas depois pega o resto, joga na bebida dele. Põe na bebida dele. Aí toma, aí deita lá na cama com ela, e ela fala, você é o próximo. E tipo assim, estão os dois deitados na cama e os dois sabem o que tá acontecendo, sabe? Então, tipo... por isso que eu acho que nesse caso são muitas camadas, eu acho que eu não consigo dar um parecer, digamos assim. Eu também concordo que ele gostava dela, mas ao mesmo tempo tinha a questão com o tio, tinha a questão de sobreviver e ter dinheiro. E essa cena que ela vai confrontar ele no final é uma cena que começa lá no... Assim, é uma cena que começa desde o começo do filme, mas começa lá no julgamento, né? Que ele fala que se casou com ela porque amava ela e tal, e ela assistindo tudo aquilo. E aí, quando vai conversar com ele na salinha, ela começa perguntando, você falou todas as verdades? Você falou tudo que aconteceu mesmo, de fato? E ele, não, claro, falei, pô, tranquilo. E a gente sabe que não, né? Exatamente. E aí ela reforça várias vezes, não, mas você contou tudo? E
tipo, meio que tentando dar uma chance pra ele falar, sabe? Pelo menos pra ver se ele mesmo oferece pra ela, pra ver se ele mesmo fala, e tipo, porque eu acho que ela acreditava que ele gostava dela, ela acreditava naquilo que ele falou durante o julgamento, que ele se casou com ela porque ele gostava dela, por mais que tenha tido um empurrãozinho do tio dele, a gente sabe disso, mas é uma coisa que tá até intrínseca na cultura ali das Osages naquele momento, porque elas sabem que todos os homens brancos que casam com elas são visando o dinheiro, então não é uma coisa que é uma surpresa para ela, mas ao mesmo tempo que foi surpresa para ela foi essa coisa do sentimento que ela em alguma proporção acreditava. Então, por ela acreditar, eu fiquei muito com essa leitura de por ela acreditar nessa parte, que ela foi naquela salinha perguntar, não, você contou tudo mesmo? Você contou todas as verdades? Você não deixou nada de fora? E tipo, até o final, meio que tentando dar chance pra ele falar, e aí ela, tipo, como se tentasse trucar no diálogo, falando, não, o que você colocou no meu remédio? O que você tava colocando no meu remédio? Tipo, e ali, pra mim, foi onde ela, tipo, deu a última chance possível que tinha pra ele falar alguma coisa, e ele não teve coragem de falar. Acho que até por ele saber o quanto que ele gostava dela, e ele ter feito isso, mesmo gostando dela. Então, tipo, tem tanta camada que, assim, é muito, cara, muito foda, muito foda. E é exatamente por isso que, quando eu falo ele não achou que ela fosse sobreviver, não porque ele é um vilão da Marvel, né? Mas é porque, assim como a Carissa bem pôs, é o curso natural das coisas. Não há o que fazer. Eu não tenho nenhuma agência sobre isso. O tio dele fala isso pra ele também. É o curso. Você não tem o que fazer. Então, pra isso dar certo... Então, assim... E foi nessa parte que eu fiquei muito enjoada, fisicamente enjoada, quando o olho dele não cola nela. Ele levanta o olho cai. Ele levanta o olho cai. Ele não tem qualquer migalha de coragem, porque ele sabe. E não é possível, mas ele sabe que é possível. Sim. E que ele fez. E que deu no que deu. Então, olha... Eu acho que isso é um paralelo. Quer dizer, não é um paralelo, ele é um homem branco, mas é a história do... Não é um paralelo, é a realidade. As pessoas brancas, em geral, são assim, gente. Vivem nessa lógica de eu não tenho culpa. Eu não tenho responsabilidade a respeito disso. Eu não... é a vida que me é oferecida. Então, sim, eu acho que ele é uma grande representação do branco médio. Total. Perfeito. Pronto, depois dessa, nunca mais me chamo... nunca mais vou ser xingada de todas as formas possíveis. Quero ver quem é que vai te xingar. Vai passar um recibo de racista. Quem é que manda? Muito bem, gente, ó. Eu queria Ficaria ficar aqui... mais 3.000 horas falando disso. Exatamente. Sim. A gente poderia ficar discutindo horas e horas, mas precisamos encerrar, dar notinhas, né? Vamos dar notinhas. Acho que assim, a gente só tem que exaltar mais um pouco a atuação da Molly, da Lily, porque assim... Da Lily Gladstone. Absurda. Eu nunca vou esquecer. Tipo, eu nunca vou absurda. esquecer. É muito sinistro, ela é muito foda. O tanto de acting que tem quando ela não fala é absurdo. O filme, ele teve consultoria ela de Osages mesmo. Ela fala com o ombro, mano. Que história é essa? Ela foi muito foda. Ela foi aprovada pelos Osages. E ela foi aprovada pelos Osages, mesmo não sendo Osage, ela é Black. Porque ela é indígena de outro grupo, né? E aí ela foi aprovada pelos Osages. Então, eu imagino o quanto que também, mesmo ela não sendo Osage, sendo de outra tribo, o quanto que pra ela também essa história fazia muito sentido, mesmo ela não sendo Osage. Então, o quanto que ela conseguiu incorporar isso e ter um acting em cima disso, cara, ela, assim, pô, eu não sei se ela ganharia o Oscar por conta da academia, mas, cara, ela é... Mas tá fazendo campanha, viu, Deus, já? Tá fazendo campanha, e eu acho que uma coisa que pode prejudicar ela, talvez, é que ela não tá concorrendo como coadjuvante. Ela quer concorrer como principal. E aí, obviamente, é uma categoria muito mais concorrida e eu não sei... Mas indicação pode vir, né? Talvez não prêmio, indicação, com certeza, mas o prêmio eu acho que vai ser difícil. A não ser que tenha uma reviravolta incrível, tipo Parasita ganhar melhor filme, sabe? Mas eu acho que também tem um lance deles estarem indicando, quererem mudar essa categoria dela justamente por isso, assim, porque vai ser a primeira vez
que uma mulher indígena vai ser indicada a melhor atriz do filme e tal. E, cara, é merecido, né? Não é nem que não é merecido. É merecido. Mas a gente sabe que existe uma chance menor. Quem que ela vai concorrer? Né? Em principal, com a Margot Robbie? Eu não sei te dizer ainda, amiga. Até porque tem filmes que a gente ainda nem viu. É verdade, né? Mas, sei lá, da Margot Robbie ela ganha. Se ela não ganhar... Muito bem. Chato. Vai Vamos dar notinhas? Vamos. 5 estrelas, meu filme favorito do ano até agora. E não tenho nem muito o que dizer. Perfeito. Amei. Enfim. Vezes sim. Eu nunca saio do cinema dando 5 estrelas. 5 estrelas é um negócio que leva um processo pra mim. Eu preciso pensar meses no filme e aí, ok, beleza, eu dou 5 estrelas. Então, pra mim tá 4,5, mas eu queria dizer que eu tenho uma listinha mental de filmes que você precisa assistir pra entender os Estados Unidos. E nela tá Cidadão Kane, Sangue Negro, A Rede Social e agora Assassinos da Lua das Flores. Eu acho que com esses filmes você entende completamente o que é os Estados Unidos. Muito bem. Eu vou aproveitar o ensejo, eu também vou de 4,5, é o meu filme preferido do ano. Só não é 5, porque concordo com o que a Eda falou, e também boto, né, outros filmes do Scorsese lado a lado, e aí, pela lógica, eu dou um petelequinho só pra valorizar o outro. Mas provavelmente quero ver de novo e quero ver no IMAX antes que saia, porque eu não sabia. É muito bom. A gente nem falou disso, também, né? Mas se você puder, veja no IMAX. Eu sei que essa é uma afirmação meio arrombada, mas enfim. Se der, se você quiser, se você tiver afim, se tiver com dinheiro, enfim. Se quiser, tudo é se você quiser, tudo. Tudo se você quiser. Nada, obrigado. É muito legal ver no IMAX. E Lili, pensa que você vai ver ela no IMAX, entendeu? Nossa, exato. E Suki? Cara, 5... virou meu filme favorito do Scorsese. Cara, eu gosto muito de Bons Companheiros, gosto muito de Filtrados, mas, cara, ele amassou de uma maneira absurda que eu não tava esperando. Ele quebrou todas as minhas expectativas. Então, dou 5, assim. Acho que nessa comparação que a Eda falou, de filmes, produções tal, que servem muito para contar da história dos Estados Unidos, eu fiquei pensando muito sobre algumas produções que ajudam a contar a história do negro, assim, e eu pensei muito no Watchmen, quando ele fala também do massacre de Tulsa e nas consequências tecnicamente exageradas, né, como é que aquilo evoluiu, mas que conta muito dos Estados Unidos também. Pensei no Lovecraft Country, que também fala muito de alguns desdobramentos do massacre de Tulsa, etc. E como isso também aparece no filme do Scorsese, ajuda a justificar e contar muita parte da história, então ajuda também a contar muito da história do negro americano. E, cara, 5... tranquilo, assim. Com louvor. E você, Bia Fiorotto? Um dos 5 mais tranquilos da minha passada no cinemático. 5 tranquilo. Nossa, 5 sem nem... 5 saindo do cinema falando, não, 5. Sabe assim? 5 com comigo tranquilidade. Mesma, indo fazer xixi assim depois da sessão, pensando, não, 5 pra caralho. Eu fiquei puto que eu duvidei da capacidade dele. Eu entrei puto com ele e saí puto comigo. A média muito ficou 4,8. 8, então é 5. É 5, parabéns. 5. De parabéns, Escorçar. Próxima vez nóis. a gente quer você aqui, viu? A gente quer que ele venha falar aí sobre Ilhados com a Sogra. Puta, perfeito! Eu quero que o Scorsese venha aqui falar dessa grande coisa cinema. O que será que o Scorsese acha de Fernandinha Souza? Talvez no próximo episódio venha aí, pessoal. Muito bem, então fica por aqui o Cinemático de hoje. Manda lá comentário no Spotify o que você achou do filme. Comenta aí. Você tem que falar bem do Scorsese, senão você vai ser reprovado. A gente aceita todas as opiniões, mas é que especificamente, é o 400. Olha o tanto que a gente gosta do cara. Faça esse favor pra gente, vai. Isso aí, muito bem. Então é isso, gente. Muito obrigado, beijo. Beijo. Tchau. Tchau.